fez nessa história? Meu nome é Vera e hoje eu vou contar a minha história. Eu poderia me sentir uma vítima, poderia começar me fazendo de coitada, mas não era assim que eu me sentia. Apesar de ser garota de programa, diferente de muitas meninas que trabalham no ramo, eu vim porque quis, já sabendo o que eu teria que enfrentar. Eu nunca gostei de trabalho pesado e eu sempre quis ter uma vida boa. Eu ganho um bom dinheiro, mas a minha vida não é nada fácil. Se eu pudesse voltar atrás, hoje eu não teria entrado para a prostituição. Eu tenho muita raiva da minha família, que quando descobriu o que eu fazia, me expulsou de casa como se eu fosse um saco de lixo, como se eles tivessem moral para falar de mim. Eu nunca mais os vi. A minha adolescência foi muito dolorosa, o meu pai bebendo, traindo a minha mãe, e eu no meio de tudo aquilo, ouvindo que eu deveria estudar e estudar. Eu tenho muitos traumas e eles são responsáveis por isso. Pelo menos eu me livrei daquela família inútil. Agora minha família sou eu e ninguém mais. Eu consegui morar sozinha depois de muita batalha. Com o meu trabalho, eu tinha um padrão de vida muito bom. Eu não podia me dar a grandes luxos, mas eu estava melhor que a maioria das pessoas que eu conhecia e tinha um trabalho considerado decente. Como se o meu não fosse. Era essa gente decente, esses homens cheios de poder que me procuravam. Eu pagava as minhas contas e sempre juntava um dinheirinho para poder viajar. Esse sempre foi o meu maior objetivo na vida. Poder conhecer lugares, viajar por vários países. Coisa que eu fazia pelo menos 2 vezes por ano. Eu precisava tirar essas férias e acho que esse era o meu jeito de recarregar as forças. Nessa época eu tinha vários clientes fixos, atendia na hora que fosse e já não precisava mais ficar me preocupando com o dinheiro. Eu planejei uma viagem para uma cidade que eu não conhecia, na esperança de poder ficar pelo menos um mês, bem longe da vidinha que eu tinha por aqui. E eu não via a hora de poder pegar a minha mala e me mandar para o aeroporto. Quando eu cheguei no hotel, eu adorei o lugar. Eu dei algumas voltas, saí à noite no primeiro dia. Era uma cidade muito simpática, havia muita gente bonita por lá. Eu havia gostado tanto do hotel que por mim eu nem sairia de lá, pois o que eu mais precisava era justamente daquele conforto. Eu só queria descansar, colocar os pés para cima e ficar lendo revista, vendo TV o dia inteiro. Vários homens me olhavam, mas eu não estava ali para trabalhar, de modo que eu ignorava qualquer insinuação e me vestia com muita discrição. Eu sempre soube separar a minha vida privada do meu trabalho. No meu 3º dia de viagem, eu conheci um rapaz. Ele veio conversar comigo como quem não quer nada. Os homens são sempre muito previsíveis nessa hora. E acho que ele queria me conhecer e não sabia como iniciar a conversa. Eu também estava entediada de ficar sozinha. Eu queria conversar e acabei dando corda para ele. E foi assim que eu conheci o Vitor. Ele era um homem muito bonito, carismático, inteligente. Eu achei que ele seria uma boa companhia e nem precisei falar nada, pois ele logo me convidou para jantar. O Vitor estava hospedado no mesmo hotel que eu, e ele também estava sozinho e me contou que havia acabado de chegar do exterior. Ele vivia lá durante 6 meses do ano, onde tinha um trabalho muito importante, alguma coisa a ver com exportação. Eu não entrei em detalhes. Via-se que ele era um homem refinado, com boa educação, coisa que me chamou muita atenção. Eu percebi que ele estava interessado em mim e comecei a minha estratégia, coisa que eu sempre fazia em viagens. Eu tinha o costume de, quando estava fora, inventar uma personagem, apenas por brincadeira, pois eu não tinha a menor vontade de contar que eu era garota de programa e defender a minha profissão, coisa que causava tanta polêmica. Ainda mais com aquele gato. Imagino que ele ia pensar. Eu não estava procurando um namorado, mas ter alguém para me fazer companhia e se divertir um pouco não era má ideia. E foi assim que nós acabamos ficando juntos. Nesse mês que eu tirei de férias, eu fiquei quase o tempo todo com o Vitor. Nós
Nós fomos a lugares incríveis e acabei mudando os meus planos, assim como ele, tudo para ficarmos juntos. Ele era uma ótima companhia e eu gostava de estar com ele. Por sorte, ele morava na mesma cidade que eu e estava indo para lá também. Ele nasceu em São Paulo e tinha família lá. Desde esse dia, quando estávamos arrumando as malas, ele me disse que a gente poderia se considerar namorados. Eu fui pega de surpresa, pois apesar de achar aquilo muito romântico e tal, eu não esperava isso dele. O Vitor acabou fazendo uma declaração de amor para mim totalmente inesperada. É claro que eu gostei, ele era um homem maravilhoso, desse que a maioria das mulheres daria a própria vida só para ter alguns momentos com ele. Eu nunca tive ilusões com homens. Eu não sei se é por causa da minha profissão, mas essa sempre foi a minha postura. Mediante aos fatos, eu achei que eu deveria aceitar. Eu gostava dele e já não namorava ninguém há muito tempo. E foi assim que eu saí de lá, com um namorado a tiracolo. É claro que depois que eu cheguei, tive que voltar para a batalha. A vida teve que se seguir, as contas se acumulavam, até porque eu gastei demais na viagem, coisa que eu sempre fazia. Por mais dinheiro que eu ganhava, eu sempre gastava mais do que eu tinha. E acho que essa era a minha forma de compensar o meu vazio. É claro que eu não contei nada pro Vitor sobre a minha profissão. Imagina, eu já conheci um pouco, ele era um cara de família e certamente não ia aceitar o que eu fazia. Eu também não estava muito convicta de que eu queria levar essa história adiante. Ele teve uma função importante quando eu estava viajando, mas aqui eu não precisava de um homem. Eu acho que se ele não fosse tão romântico e sensível, eu nem teria dado essa chance para ele. Eu sabia que eu não estava apaixonada, eu nunca me enganei com homem nenhum. Para mim, homem só existia para me dar dinheiro. E eu tinha o que eles queriam e cobrava caro por isso. Encontrava com o Vitor 2 vezes por semana e continuava firme na minha farsa. Eu dizia que vivia de renda, tinha dinheiro no banco e que recebia uma herança de família. Assim eu já matava 2 assuntos, a minha profissão e a minha família. Eu falei que eu fazia faculdade e vários outros cursos. Agia como se não precisasse de dinheiro. Sempre quis dividir a conta, mas ele nunca permitia. Ele me disse numa noite que realmente estava apaixonado por mim. Eu via que ele dizia isso sinceramente. E mesmo não estando apaixonada, que mulher não gosta de ouvir uma coisa dessas? É claro que eu me envaidecia. Por isso eu continuava com esse jogo. Ele dizia que queria estar mais tempo comigo. E ele não tinha muito tempo ali. Dentro de 6 meses ele voltaria para o seu emprego no exterior. Ele estava levando nossa relação muito sério. E isso já estava começando a me incomodar. Foi quando ele disse que queria me apresentar à família dele. Eu aceitei conhecer a família do Vitor. Eu tinha faro e alguma coisa me dizia que eu não ia me arrepender. E realmente eu estava certa, pois eles eram todos muito finos. Dava pra ver que era gente de dinheiro. Uma casa maravilhosa, muito educados comigo. Uns amores. Eu acho que eu nunca havia sido tratada tão bem por estranhos. É claro que eles nem sonhavam a minha realidade, mas aquilo mexeu comigo. Eu sempre quis pertencer àquele mundo. Eles deveriam ter muito dinheiro e o Vitor não aparentava ser tão rico assim. Eu tinha que tomar cuidado para não demonstrar o meu deslumbramento. A Carolina, irmã do Vitor, era um amor. Ela era apenas 1 ano mais nova que eu e era a rebelde da família. Claro, rebelde para os padrões deles, pois ela não deixava de ser uma menina mimada, que tinha tudo na mão. Os pais dele me adoraram. Disseram que já tinham ouvido o Vitor falar muito de mim e estavam ansiosos para me conhecer. Com tanta educação, até eu estava gostando de estar ali com todos eles. No dia seguinte, eu fui trabalhar e fiquei pensando melhor em tudo que aconteceu.
Aquela era a oportunidade de ouro da minha vida e eu tinha que aproveitar, pois isso não ia acontecer outra vez. O Vitor era um homem maravilhoso, o dinheiro que ele deveria ter era maravilhoso. Eu teria uma vida assim ao lado dele, simplesmente maravilhosa. Era tudo que eu sempre quis, ser rica e poder fazer o que bem entendesse. Só o dinheiro era capaz de me dar o tipo de liberdade que eu sempre busquei. Eu até gostava de ser garota de programa, me divertia. Eu tinha alguns clientes melhores que outros, mas eu sabia que essa vida não ia durar para sempre. Por mais dinheiro que eu ganhasse, eu tinha que viver fazendo contas, coisa que eu sempre detestei. Ele estava louco por mim e eu podia muito bem entrar nessa onda. Tudo estava ao meu favor e eu sempre fui muito boa em estratégia. Conquistar o homem, o que era o mais difícil, eu já tinha conseguido.